Oi, meu filho, tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma aula de biologia, que vai ser a revisão dos conteúdos que vocês já estudaram. Como vocês já sabem, os conteúdos que eu escolhi para serem revisados com vocês foram bioquímica, que é as bases moleculares da vida, e citologia. Citologia foi revisado com vocês na semana passada, que foi um resumo das principais organelas celulares, certo? O conteúdo a ser revisado hoje vai ser bioquímica. Vocês viram esse assunto até glicídios e lipídios, certo? Então vamos revisar as bases moleculares da vida até glicídios e lipídios. Referente ao calendário da avaliação diagnóstica, certo, de biologia, ficou nas seguintes datas as duas avaliações. Dia 6 de outubro vai ser a AV2, que é a avaliação diagnóstica diferenciada, certo? Eu ainda estou esquematizando como é que vai ser essa avaliação diferenciada, certo? Essa AV2. Mas aí, até amanhã, eu comunico ao representante de vocês para que eles repassem no grupo como é que vai se dar essa AV2, certo? Quanto a AV1, que é uma avaliação através do Google Forms, vai ser na terça-feira, dia 13/10, certo? Então, vamos lá. Sabemos que os corpos dos seres vivos ele é formado por substâncias inorgânicas que são representadas pela água e pelos sais minerais, certo? E por substâncias orgânicas que vão ser representadas aí pelos açúcares, que são os carboidratos, as gorduras, que são os lipídios, e as proteínas e ácidos nucleicos. Aí vemos que os principais átomos, que são chomps, certo? Vejam só, na matéria viva, certos tipos de elementos químicos estão sempre presentes. São eles: o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre, que são populações, que significa a letra de cada elemento químico que vai estar presente em nós seres vivos, na composição de nós seres vivos, certo? O C é o carbono, o H é o hidrogênio, o O, o oxigênio, o N, o nitrogênio, o P, o fósforo, certo? O S, o enxofre. Vejam só. Dezenas, centenas, milhares de átomos desses elementos químicos que eu citei para vocês, unidos por meio de ligações químicas, eles formam moléculas constituintes dos seres vivos então são geralmente chamados de substâncias orgânicas. Veja só, dentre as substâncias inorgânicas e orgânicas vão se destacar proteína, glicídios, lipídios, ácidos nucleicos e a água. Nessa imagenzinha aí, vocês veem a representação, certo, do esquema da água, que está como centro, glicídios, lipídios, ácidos nucleicos e proteínas. E aí vocês podem observar também a porcentagem de cada um deles que vai estar presente no nosso organismo. Os glicídios têm cerca de 1% no nosso organismo. Os lipídios vai de 2 a 3%. Os ácidos nucleicos é igualmente os glicídios, certo? Que é de 1. As proteínas é de 10 a 15%. Já a água, ela tem uma presença maior no nosso organismo, que é cerca de 75 a 85%. Então, as bases moleculares que vamos estudar são a água, certo? Que vamos revisar, desculpe. A água, sais minerais, glicídios
e lipídios, certo? Quanto à água, vejam só, a fórmula molecular da água, como vocês podem ver aqui, é H2O, certo? Então, os átomos de molécula de hidrogênio, eles são atraídos pelos átomos da molécula de oxigênio, formando o que chamamos de ponte de hidrogênio, certo? Então, a água é uma das atividades que são essenciais à vida, como o transporte de substâncias, de reações químicas enzimáticas que vão necessitar que as moléculas participantes estejam dissolvidas em um meio líquido, ou seja, a água é utilizada como um solvente universal, certo? Vejam só, essa imagenzinha que está aparecendo para vocês é a representação da molécula da água, com 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Ela possui uma disposição não linear com um ângulo de 104 graus e meio. Ela é considerada uma molécula polar, certo? Que podem formar as pontes de hidrogênio através da coesão e a adesão. A água é considerada um solvente universal e possui um alto calor específico e latente. Vejam só. As moléculas dos átomos de hidrogênio e oxigênio, eles formam entre si, como vocês podem ver aí, o ângulo de 104 graus e meio, o que torna essa molécula de água polarizada, explicando muitas de algumas de suas propriedades, certo? Como eu já falei para vocês, a água ela não é considerada um solvente universal porque ela é utilizada como transporte de algumas substâncias de reações químicas enzimáticas, certo? Então, podemos classificar a água como solvente universal de 2 formas: substâncias hidrofólicas e substâncias hidrofóbicas, certo? Então, as substâncias hidrofólicas são substâncias cujas as moléculas elas vão ter afinidade por água e se dissolvendo nela. E ao contrário das substâncias hidrofólicas, vai ocorrer as substâncias hidrofóbicas, que são substâncias que não vão se dissolver em água, certo? Há determinadas reações químicas que ocorrem em união ou síntese de certos tipos de moléculas, com a formação da água como produto. Então, essas reações elas são denominadas de reação de condensação, ou síntese por desidratação. Então, também pode haver aí as reações em que vai ocorrer a quebra, ou seja, a análise de moléculas orgânicas com a participação da água como reagente. Então, essa reação é denominada de reação de hidrólise. Por isso que a água ela é considerada um solvente universal. Vê só. A água ela também pode atuar como um moderador de temperatura. É nesse aspecto que a água ela é importante para ajudar a evitar variações bruscas de temperatura nos organismos. Isso porque a água está presente o alto calor específico que vai ser capaz de absorver ou ceder grandes quantidades de calor com pequenas alterações de temperatura. Então, a água também ela apresenta um alto calor latente de vaporização, ou seja, ela vai necessitar absorver grande quantidade de calor para passar do estado líquido para o gasoso. Quanto ela ser polar em relação às pontes de hidrogênio, que aí explica a coesão e a adesão, certo? A coesão ela é um fenômeno em que as moléculas da água se mantêm unidas umas às outras por meio de ligações de ponte de hidrogênio, certo? E a adesão ela é o fator de que as moléculas da água
por serem polarizadas, elas vão aderir às superfícies constituídas por substâncias polares, certo? Vamos lá, a próxima base molecular. A próxima base molecular a ser estudada é os sais minerais. Os sais minerais, elas são substâncias inorgânicas formadas por íons e muitos dos quais são fundamentais para o bom funcionamento de nós seres vivos, certo? A falta de determinados sais minerais prejudica o metabolismo e pode até mesmo causar a morte. Já que os sais minerais são formados por íons, certo? Os íons de cálcio, eles participam das reações de coagulação do sangue, da contração muscular, componentes que são fundamentais para os ossos. Os íons de magnésio, os íons de zinco, por exemplo, eles participam de reações químicas vitais às células. Já os íons de sódio e potássio, eles vão participar do bom funcionamento das células nervosas. Os fosfatos e os carbonatos, eles são importantes para controlar a acidez do ambiente interno das células, certo? Sim, os sais minerais, eles são inorgânicos e vão ser unidos por meio de uma ligação iônica, ou seja, vão ser unidos por meio dos íons, que são os cátions, que é representado pelo sinal positivo, certo? E os ânions, que vai ser representado pelo sinal negativo, ok? E eles também são, como eu já disse, bastante essenciais para o nosso organismo. Nessa tabela aí, vocês podem ver os sais minerais com cálcio, fósforo, sódio, o cloro, o potássio, o magnésio e o ferro. Vocês conhecem mais, vocês já devem ouvir falar bastante sobre o cálcio e o ferro. O cálcio, ele tem como principal função participar da formação dos ossos e dentes, certo? E atuar no bom funcionamento dos músculos e nervos. A gente pode encontrar o cálcio nos alimentos de origem, como laticínios, hortaliças de folhas verdes, que no caso são brócolis, espinafres e diversos outros. O ferro talvez seja o mais conhecido dos sais minerais por vocês. Ele tem como principal função do nosso organismo formar a hemoglobina, certo? Que vai ajudar aí a levar o oxigênio, certo? E atuar na respiração celular. Tem como principal fonte de obtenção do ferro o fígado, carne, certo? Gema de ovo, legumes e hortaliças de folhas verdes, ok? Quanto aos glicídios. Os glicídios, eles podem ser chamados também de açúcares, carboidratos ou hidratos de carbono. São moléculas orgânicas, certo? Constituídas fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles constituem a principal fonte de energia para os seres vivos e estão presentes em diversos tipos de alimentos. Fazem parte da estrutura dos ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA, certo? Que contém instruções hereditárias que vão controlar indiretamente a maior parte das atividades celulares. A ATP, que é o trifosfato de adenosina, ela é a principal substância envolvida nos processos energéticos biológicos, que também apresenta um glicídio, que é a ribose, em sua composição, certo? Os glicídios também apresentam carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Em alguns carboidratos, certo? Podem aparecer, além desses três elementos químicos que eu citei, o nitrogênio ou o enxofre, certo? Como principal função dos glicídios são
que eles têm basicamente só função energética, certo? Sendo que dentre os compostos orgânicos, os que fornecem a maior fonte de energia para os seres vivos. Podem ter também uma função plástica, participando de estruturas que constituem o corpo dos seres vivos, como por exemplo a celulose, certo? Que é o açúcar que forma a parede celular das células vegetais. E além disso, os carboidratos, que são os glicídios, participam também da composição química, que eu já citei para vocês, do ácido nucleico, que é o DNA e o RNA, certo? Que vão comandar e coordenar toda a atividade celular. A seguir, vocês podem ver que os açúcares ou carboidratos podem ser divididos em 3 grandes grupos, certo? Os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos, eles são açúcares simples que têm moléculas pequenas. Exemplo disso são a glicose, a frutose e a galactose, certo? Já os disacarídeos são açúcares formados pela união de 2 monossacarídeos. O exemplo disso são a sacarose, a maltose e a lactose. Já os polissacarídeos são açúcares bastante complexos e resulta na união de vários mesmos monossacarídeos e disacarídeos, certo? Um exemplo disso são o amido, a celulose e o glicogênio. Os lipídios eles possuem, como são algumas substâncias de tipos orgânicos, certo? Como óleos, ceras e gorduras, cuja principal característica é a insolubilidade em água e solubilidade em certos solventes orgânicos. São formados por moléculas apolares, ou seja, não vão ter afinidade por moléculas polarizadas da água, certo? Como função, os lipídios desempenham o fornecimento de energia para as células, porém, estes preferem utilizar primeiramente a energia fornecida pelos glicídios, certo? Então, eles podem ser considerados uma reserva energética. Alguns tipos de lipídios eles participam da composição das membranas celulares, certo? Nos animais endotérmicos, cujos tendem a absorver calor, eles atuam como isolante térmico, certo? A facilitação de determinadas reações químicas ocorre no organismo dos seres vivos, que possuem esta função os seguintes lipídios: hormônios sexuais e vitaminas lipossolúveis, certo? Os lipídios eles podem possuir vários tipos. Os mais conhecidos são os glicerídeos, os fosfolipídios, os cerídeos, os esteroides e os carotenoides, certo? Quanto aos glicerídeos, são moléculas de álcool glicerol que vão estar ligadas a uma ou até a 3 moléculas de ácidos gráficos, certo? No caso dos ácidos gráficos, eles são chamados de triglicerídeos. Óleos e gorduras são os glicerídeos que diferem apenas quanto ao seu ponto de fusão, certo? Então, algumas pesquisas elas vêm mostrando os perigos do consumo excessivo de alimentos gordurosos. Então, é de suma importância ter uma dieta saudável que deve conter gorduras e óleos, pois, entre as outras funções, eles são necessários para que o organismo possa absorver as chamadas vitaminas lipossolúveis, como também nosso organismo necessita de ácidos gráficos
que não conseguimos produzir, que são chamados lipídios essenciais, certo? São importantes também para a construção das membranas celulares, como a agregação de plaquetas no sangue, e também participa muito os glicerídeos na função como processos inflamatórios. Os esteroides, eles constituem uma categoria especial de lipídios. As suas moléculas, elas são compostas por átomos de carbono interligados entre si, formando 4 anéis carbônicos, certo? Um esteroide bastante conhecido é o colesterol, que está principalmente associado a doenças cardiovasculares. Entretanto, aí é necessário ao organismo humano, porque, entre outras razões, é importante componente das membranas celulares dos animais, certo? Sendo também um precursor de hormônios esteroides, como a progesterona e a testosterona, certo? Uma curiosidade é que as membranas de plantas e de células bacterianas não têm colesterol, certo? E ele é produzido principalmente em nosso organismo pelo fígado ou absorvido através de alimentos. Os fosfolipídios, eles são os principais componentes das biomoléculas, certo? E do ponto de vista químico-biológico, um fosfolipídio é um glicerídeo combinado a um fosfato, certo? Então, uma molécula de fosfolipídio, ele lembra muito um palito de fósforo, como uma cabeça eletricamente carregada e uma haste neutra constituída por caudas, certo, de ácido glácico. Já os carotenoides, eles são pigmentos de cor vermelha ou amarela, insolúveis em água e solúveis em óleos e solventes orgânicos, presentes em células de planta como a fotossíntese, e são importantes para os animais, porque a molécula alaranjada do carotenoide, por exemplo, como presente na cenoura, é matéria-prima para a produção da vitamina A. E a vitamina A é uma precursora do retinal, substância sensível à luz que está presente nos olhos dos vertebrados. Certo? Então, por hoje é só. Então, aguarde que até amanhã eu coloco para vocês como vai ser as instruções da AV2 de Biologia, certo? Então, obrigada e até a próxima.